Há 30 anos nascia o real, que transformou a vida dos brasileiros, com a promessa de ser uma moeda forte para frear a hiperinflação que assombrava os brasileiros. O plano vingou e foi um dos grandes responsáveis na mudança econômica do país. O Rede TV News conversou com alguns dos responsáveis pela moeda que utilizamos hoje. Veja na reportagem de Tony Vendramini. Na década de 80 e no início dos anos 90, ela era um dos maiores símbolos de um Brasil que sofria com a hiperinflação. A maquininha de etiquetar preços era um pesadelo para o consumidor. Tempos em que os produtos tinham um custo de manhã e outro no final da tarde. O som horrível, o som dos infernos, para os pobres, né, coitados? Os governos Sarney e Collor tentaram conter o dragão da inflação, um mascote negativo da época. Foram 5 trocas de moedas, congelamento de preços e nenhum efeito. Os planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2 naufragaram. No mais traumático deles, a equipe econômica do presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro das poupanças e aplicações financeiras da população e das empresas no dia seguinte à posse, em março de 1990. E em 1993, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, atingiu 2.447,15%. Era preciso criatividade para fazer o salário render. Eu fazia uma relação para o mês que se gastava na casa e ia no mercado grande, né? Tinha que ir de carro para você poder fazer as compras grandes para que durasse pelo menos um mês, né? Hoje o cenário é bem diferente. Nos mercados, os preços são mais estáveis e o consumidor consegue se planejar melhor. Essa mudança começou com mais um plano que implementava uma nova moeda. Há 30 anos entrava em circulação no Brasil o real. Depois do impeachment de Fernando Collor em 1992, Itamar Franco assumiu a presidência e tratou a questão como prioridade. Tentou diferentes nomes na pasta da Fazenda, até nomear em 1993 Fernando Henrique Cardoso. A FHC convocou uma equipe de economistas que contava com nomes como Gustavo Franco, Edmar Baixa e Pedro Malan para elaborar e implementar um novo plano que tinha também o desafio de vencer a desconfiança do Congresso e da população. Todo mundo tinha medo de congelamento, medo de congelamento de ativos, do governo meter a mão na poupança das pessoas. Esses medos estavam todos no ar. Então, a ideia de que nós íamos fazer um outro choque econômico parecia assustadora, com razão. A substituição da moeda se deu em 3 etapas. A primeira, com o equilíbrio das contas do governo. Pensa hoje, não é? Uma emenda para reduzir 20% dos gastos do governo. Eles não conseguem nem 1%, né? Então, essa foi o tamanho da dificuldade inicial, mas o Congresso aprovou, não é? E, em seguida, nós tínhamos as regras de conversão de Cruzeiro Real para o URV, a famosa URV, não é? Que unificava o sistema de indexação. E, de novo, foi uma batalha no Congresso. A URV, Unidade Real de Valor, foi implementada em 1º de março de 1994 e marcou o início da segunda fase. Era uma moeda referencial usada para conversão e valia 647 cruzeiros reais e 50 centavos. No dia 30 de junho, Itamar assinou a medida provisória, que no dia seguinte daria início à terceira fase, a substituição da URV pelo real. O real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava e disposto a fazer a pátria com a qual sonharam os nossos antepassados. Em 1º de julho de 1994, o acumulado da inflação em 12 meses era de 4.922%. O ano fechou com 916%. Os resultados pavimentaram o caminho de Fernando Henrique à presidência. A melhora era visível. Estamos hoje, depois de 9 meses, com a inflação na casa de 1 a 2% ao mês. Em 1995, a inflação fechou o ano em 22%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2 anos a miséria no Brasil caiu 18%. O frango, que custava apenas R$1, virou um símbolo do sucesso do plano. Desde então, mesmo com sucessivas crises internacionais, poucas vezes o acumulado da inflação em 12 meses passou dos 9%. Mas para este economista e professor, que escreveu um livro sobre o tema, o Plano Real representou mais do que a estabilização econômica e marcou uma transição de padrão de desenvolvimento que também teve impactos desfavoráveis. Aumentou a dívida externa e a dívida interna,
aumentou o déficit público, estagnou a economia, aumentou a taxa de desemprego estrutural, desnacionalizou amplos setores da economia brasileira e tudo isso, que é mais importante, sobre o domínio do capital financeiro nacional e internacional. Entre críticas e elogios, o plano ainda é visto como pilar de estabilidade econômica, a qual o Brasil não estava acostumado. É importante fazer um plano onde todo mundo faz o que lhe parece ser a melhor conduta. E a arte é fazer com que isso, o resultado conjunto disso seja o melhor para todo mundo. Foi um mecanismo que a gente criou e os incentivos funcionaram para fazer as pessoas fazerem a coisa certa. Não é bom quando é assim?